Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Você pode se assentar. Aleluia. Eu quero saudar aos meus irmãos e a minha família com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu saí daqui há alguns anos, há uns 2 anos e meio atrás. E eu me lembro do último dia que saí daqui. E os irmãos não têm noção da emoção que é voltar aqui. Aqui eu me sinto em casa. Quarta-feira eu estive no culto dos jovens e eu não conseguia me segurar. Por algum momento eu chorei muito. Pode até parecer, né? Alguém vai dizer, não, ele está falando isso porque está vindo visitar, vai pregar. Não. Comunhão é algo que só crente desfruta, mais ninguém. Com o mundo a gente tem relacionamentos, mas com a igreja é comunhão. E foram 13 anos de comunhão com essa igreja. Eu estou em casa, estou na minha família, para onde quer que eu olho, Siloé, vocês, as meninas aqui, Paulo, Paraíba. E vou embora, vejo todo mundo. É bom demais ver vocês, é bom demais estar em família. Alguns perguntaram, Lobo, você voltou para cá? Não, irmãos. Eu me formei no ano passado, em dezembro. Fui lotado no Rio de Janeiro, no Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea do Rio de Janeiro. E a sua expectativa era voltar para Brasília, Lobo? Sim, era a minha expectativa. Na verdade, já tinha até projetos para quando eu voltasse para cá. Mas o homem faz projetos. E Deus guia os nossos passos. Eu estou no Rio de Janeiro, deslocado. Mas quem me levou para lá, garante a minha estada, garante o meu caminho, garante o meu futuro, garante os lugares por onde eu estiver. E a aliança feita com esse lugar, não tem como quebrar. Amo os irmãos demais, é um prazer estar aqui de volta. Jovens que liderei, muitos deles agora casados, alguns já estão com filho. Eu nem imaginava que isso ia acontecer, mas pessoas de 20 e poucos anos me chamando de tio. Chega para todo mundo, né? Aleluia. Eu estou servindo agora na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo do Recreio. Pastor Christian, Pastor Silas Malafaia, primo do Davizão Malafaia. E Deus nos levou para aquele lugar. Se eu for parar para contar os testemunhos, irmãos, vai levar muito tempo. Então a gente conversa extra templo lá fora. Já conversei com um bocado essa semana, enfim. E eu vou vir sempre a Brasília. E talvez, quem sabe, Deus não me traga de volta para cá. Há uma promessa que eu volte, mas isso está com o Papai do Céu. Deixa que Ele resolva. Pega a sua Bíblia e nesse momento de comunhão, vamos refletir juntos a respeito daquele que é o autor, consumador da nossa fé e que proporciona a nossa comunhão. Abra sua Bíblia, livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8. Apenas a primeira parte desse versículo, apenas a primeira parte do versículo. Saudade de ouvir a Sara tocar teclado. Eu pedi, Sara, enquanto eu estiver ministrando, Sara, continua. E diz assim a palavra, todos acharam? Diga amém. Amém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eu quero dizer que você tem toda a liberdade de dar glória a Deus, levantar a tua mão, ficar de pé, ajoelhar. Até porque enquanto nós estivermos falando, Deus pode curar você. Enquanto estivermos falando, Deus pode trazer restauração na tua vida. Enquanto estivermos falando aqui, Deus pode transformar o teu casamento. Portanto, te alegra, porque esse momento é um momento único, desfruta. Amanhã de manhã você não vai estar com esse pessoal não, você só vai ver esse pessoal de novo que terça-feira à noite, não é? E mesmo assim não vão estar todos aqui. Então desfrute de um momento de união, de igreja, de koinonia, desfrute ao máximo. Olha para o teu irmão, sorri para ele, aperta a mão dele, dá um abraço. Já recebi tanto abraço, tanto beijo aqui. Amados, isso é koinonia, isso é comunhão. Capítulo 7, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: melhor
é o fim das coisas do que o seu princípio. Repita comigo: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Você pode fechar sua Bíblia. Amados, esse livro foi escrito por um profeta, por um homem chamado Salomão. Salomão escreveu 3 livros, 3 grandes livros. O primeiro foi na sua juventude, quando ele mostra os seus sentimentos por uma donzela. Ele escreve o livro de Cantares de Salomão. Na sua idade adulta, ele escreve o livro de Provérbios. E já na sua idade mais avançada, ele escreve o livro de Eclesiastes. Salomão, agora com a idade avançada, ele tinha uma ferramenta da vida que nenhum curso de formação pode dar. Ele tinha uma ferramenta que nenhuma universidade em qualquer parte do planeta vai oferecer, que chama-se maturidade. As pessoas com uma idade mais avançada, elas recebem esse presente de Deus que só a vida pode dar. E não é apenas um pouquinho dela, mas muito tempo. Salomão agora ele entendia, ele tinha competência para falar a respeito de vida, porque ele agora tinha muito tempo de vida. É como se ele agora fosse catedrático em poder fazer projeções, olhar para um jovem e saber até onde ele chegaria, olhar para um casamento e ver se daria certo, porque a vida lhe deu maturidade. Ele podia agora dizer com toda franqueza que a melhor coisa da vida é viver aos braços do Pai. Ele agora podia dizer certamente que não há como você viver de uma forma diferente, se você quiser ser feliz, a não ser se for nos braços do Pai. Para Salomão, agora escrever esse livro era uma questão de honra. É por isso que ele vai dizer: jovem, ouve as instruções do teu pai e não te apartes da repreensão da tua mãe, porque serão como colares para o teu pescoço e como coroa para a tua cabeça. Ele vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para quando venham os maus dias não tenha nele contentamento. Ele vai dizer: olha, se não faz isso não, antes de você tomar essa atitude, pare e pense, porque de vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Ele define então de uma maneira que eu entendo que quando o trem da tua vida caminha sobre os trilhos da vontade de Deus, a última estação é muito melhor que a primeira. Ele tinha propriedade para dizer: olha, quando estamos com o trem da nossa vida caminhando sobre os trilhos da vontade de Deus, o fim é melhor que o começo. Ele então sistematiza de que cada passo daquele que anda com Cristo é melhor do que o anterior. Cada avanço é melhor daquilo que já passou. O que está por vir é muito melhor daquilo que já era. Aleluia! E a prova disso, eu começo a enxergar que a maturidade de Salomão faz sentido quando o povo de Israel volta da Babilônia. Eles recém-chegados da Babilônia, eles agora têm que construir um novo templo. Eles passaram 70 anos no deserto. Chegando agora, não mais todo mundo. Aqueles homens de antigamente lembraram do templo de Salomão e viu como ele era suntuoso, como ele era grande, ele era rico em ouro e rico em prata. Até porque naquela época o reino de Israel não tinha se dividido, então o reino estava na sua totalidade lá. As contribuições eram maiores, muito mais pessoas para contribuir. Então era possível construir um templo grande, cheio de riqueza, cheio de ouro, cheio de prata, mas agora não mais. Os anciãos que voltaram da Babilônia se entristecem quando se lembram do templo de Salomão e agora vão construir um templo simples, porque agora só uma parte do povo de Israel estava lá. Não tinha como contribuir muito. Antes eles eram súditos de um reino, agora eles eram escravos de um reino, voltando para reconstruir um templo. E quando eles olham aqueles templos pequenos, eles começam a dizer: oxe, mas o templo de Salomão era grande. Olha, no dia da apresentação do templo, da dedicação, os sacerdotes que lá estavam não podiam ficar de pé, caíram para trás. O coral de Asaf todo formado, o templo era grande. Olha, mas olha esse templo pequeno.
E assim Deus faz através das gerações. Lá, Deus levanta um jovem profeta chamado Ageu. E no capítulo 2, versículo 9 do seu livro, ele vai dizer assim: não vos entristeçais. Meu é ouro, minha é a prata, porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. As circunstâncias da nossa vida geram expectativas que determinarão a forma com a qual vivemos. Repita comigo. Vou falar. As circunstâncias de nossa vida geram em nós expectativas que determinarão a maneira com a qual vivemos. Então Deus usa um profeta, um servo, um apóstolo chamado Paulo. E lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 18, ele diz algo que muitas pessoas não pararam para analisar. Ele diz assim: portanto, não desanimemos. Deus está falando com alguém aqui. Não desanime. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque esta leve e momentânea tribulação nos traz um peso de glória muito mais excelente. Não atentando nós para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Paulo estava dizendo: não olhe para as circunstâncias da tua vida, porque olhando com os teus olhos naturais, você vai ver coisa que vai fazer você parar. Mas não olhe com os olhos normais, olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais, porque dessa maneira as últimas coisas serão melhores do que as primeiras. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então a vida nos gera expectativas. Então ao longo da palavra de Deus eu percebo que expectativas foram transformadas pelo poder de Deus. Ao longo da história da palavra, confirma a palavra de Salomão que disse: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Vire para o teu irmão e diga assim: dias melhores virão. Agora vira para o outro lado e diz: dias melhores virão. Em primeiro lugar, Deus me leva para Babilônia, Deus me leva para Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Lá está um homem chamado Abraão. Mesopotâmia era o crescente fértil que você aprendeu na aula de história. Crescente fértil, ele tem esse nome porque realmente era fértil. Hoje, onde é o Iraque. Naquela época, a economia daquele local estava em crescente ascensão. Por mais redundante que eu seja, estava crescendo. E ali vivia um homem chamado Abraão, cujo pai Terá era artífice, e era alguém que tinha posses. Não era alguém pobre, não era uma pessoa qualquer. E lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor vem para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar aí. Abraão não era pobre, Abraão não estava desempregado, Abraão não precisava sair de onde ele estava bem no crescente fértil. Mas é por isso que Deus escolheu Abraão, porque Abraão não vivia segundo as coisas que ele podia ver, mas ele vivia segundo as coisas que ele não via. Ele enxergava o que ninguém enxergava, ele via o que as pessoas não conseguiam ver. É por isso que Deus fala com Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai chamar aquele que é igual a todo mundo, Deus vai chamar aquele que é diferente. Deus não vai chamar pessoas que estão vivendo ou andando com as ondas, ou andando para um lado, influenciado por um ou influenciado por outro. Deus vai chamar aquele que é diferente, que enxerga além do alcance, que tem uma visão do céu. Então, Abraão pega a sua esposa, seu primo, que veio de extra, que não era para levar, mas pega seu primo, pega sua esposa. Eu imagino Abraão chegando para os seus pais e dizendo assim: olha, pai, mãe, fui, estou partindo, estou indo. Mas você vai para onde, meu filho? Não, estou indo para algum lugar. Mas como assim? Você arruma as coisas e vai para algum lugar? Que expectativa é essa? Pai, a minha expectativa, Abraão, é desconhecida. Não sei para onde eu vou,
Mas eu sei que o Deus que me chamou para ir, me levará para um local que certamente será muito melhor do que o que eu estou. Na expectativa do desconhecido, meu irmão, dias melhores virão. Talvez você não consiga enxergar o que vai acontecer lá na frente, mas seja guiado pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão foi conhecido como homem de fé, o pai da fé. Ele disse: eu estou bem aqui, mas se Deus mandou ir para lá, eu nem sei onde é. Certamente lá, dias melhores virão sobre a minha vida. Na expectativa do desconhecido, dias melhores virão. Agora repita comigo: na expectativa dos sonhos. Não é forte. Na expectativa dos sonhos, dias melhores virão. Caminho alguns anos à frente, e eu agora encontro o governador do Egito, José. Um homem que sonhava. E ao sonhar, nos últimos momentos de sua vida, a Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 50, que José declara: haverá um dia que o meu Deus nos tirará dessa terra. E olha só, nos tirará dessa terra. E quando isso acontecer, eu quero que vocês levem com vocês os meus ossos. Ele sonhou 400 anos depois. O sonho se realiza. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 19, ninguém mais senão Moisés, a Bíblia diz que pegou com ele os ossos de José e saiu para fora do Egito. Lá no livro de Josué, já no capítulo 24, a Bíblia diz que lá Josué, não foi qualquer um, era sempre o líder, pegou os ossos de José e lá enterraram numa terra chamada Siquém. Aí você diz: mas por que Deus permitiu que isso fosse registrado? Foi registrado para dizer para você que quando você tem um sonho, alguém pode até querer apagar os teus sonhos, mas as expectativas da tua vida não vão determinar o modo como você vai viver. Na expectativa dos sonhos, dias melhores virão. José estava bem no Egito, estava tudo bem, ele era o governador do Egito, mas ele sabia que um dia o Senhor o levaria para dias melhores. Igreja na L2 Sul, Deus me trouxe para dizer para você que dias melhores virão na expectativa dos sonhos. Deus, se você tem sonhos, continua sonhando. Alguém fala: você tem sonhos de que isso aconteça? É impossível, rapaz, não dá. Vai sonhando. Se os seus sonhos são de Deus, dias melhores virão. Em terceiro lugar, na expectativa da perda, repita comigo: na expectativa da perda, dias melhores virão. Passando agora por uma fase da história de Israel, eles atravessam o Rio Jordão e chegam do outro lado do Jordão. A Bíblia diz no capítulo 5 desse livro que quando eles chegam naquele lugar, o maná acaba. O maná alimentou os israelitas por aproximadamente 40 anos. Por 40 anos eles se alimentaram daquilo. Foram nutridos com o maná. A Bíblia vai dizer que o maná tinha um sabor de mel. Era o que adoçava a boca, o que adoçou a boca dos israelitas por muitos anos. Mas agora, quando eles entram lá, na terra prometida, quando eles pisam na terra, a Bíblia diz que o maná cessou. A expectativa daquele povo agora é a expectativa de perda. Nós perdemos aquilo que nos alimentou por muito tempo. Alguém pode até ter dito, como era peculiar ao povo de Israel reclamar: mas Josué, e agora? O maná cessou, o maná acabou. Eles não estavam acostumados a colher coisas para comer, eles estavam acostumados a colher apenas o maná que ia aparecer. Mas quando o maná acaba, o versículo 12 vai dizer que quando cessou o maná, eles passaram a comer dos melhores frutos da terra. A Bíblia me diz que na expectativa da perda, dias melhores virão. Porque se Deus permitiu que algo se fosse, é porque algo muito melhor Ele vai te dar. Pastor, eu perdi meu emprego. Não te preocupa, querido, não olhe para as circunstâncias da vida, olhe com os olhos da fé. Porque se Deus permitiu que teu emprego fosse tirado, é porque o melhor Ele vai te trazer. Na expectativa da perda, dias melhores virão sobre a tua vida.
O interessante é que quando termina isso, a palavra de Deus diz que Josué caminha e encontra um homem que ele identifica como sendo um soldado. Eu imagino que Josué puxa da sua espada e pergunta: és tu um dos nossos? Ele diz: eu sou o príncipe do exército celestial. Teólogos dizem que ali foi uma pré-encarnação de Cristo. Meu querido, aonde houver perda, está a presença do príncipe. Aonde houver a perda, está a presença do príncipe. Olha, a Bíblia diz que não foi Jesus que chegou naquela hora. Ele chegou, Jesus já estava lá. Eu quero dizer para você que Deus está no controle da história. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da história da igreja. Deus está no controle da história da L2. Deus está no controle da tua história. Para dizer para você: bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que deseja. Na expectativa da perda, não se desespere, porque dias melhores virão. Em quarto lugar, na expectativa da adoração. Repita comigo: na expectativa da adoração, dias melhores virão. Nós agora caminhamos para alguns anos. Chegamos na Babilônia agora. Daniel capítulo 3. 3 jovens estavam vivendo imersos em uma cultura diferente. Seus nomes, Misael, Ananias e Azarias, eram nomes que adoravam a Deus Yahvé, o Deus que sara, o Deus que é, o Deus que pode todas as coisas. E naquela cultura, apesar de imersos na cultura agora da Babilônia, apesar de terem instituído agora um Deus, o rei Nabucodonosor, este mesmo homem, você conhece a história, faz para si uma estátua de aproximadamente 30 metros. Ele então ordena que as pessoas que ali chegassem, quando ouvissem o sinal, os toques dos instrumentos, deveriam se curvar diante daquela estátua. Você conhece a história, mas 3 não se curvam. Deixa eu dizer uma coisa para você: não pare de adorar. O que move o coração na igreja é a adoração. Seja orando, seja louvando, seja de joelho no chão, adore ao Senhor. Nós estamos vivendo imersos a uma cultura, estamos vivendo imersos a uma sociedade, mas eu quero dizer para você: nós somos daqui, mas daqui não somos. Jesus ora no livro de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, e diz assim: Pai, eu oro não para que tu os tire do mundo, porque do mundo eles não são, mas para que tu os livre do mal, porque como eu não sou do mundo, eles também não são. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque eles serão o reflexo da luz, a minha luz para o mundo. Eles farão apresentar para o mundo que dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Pai, fica com eles, porque esses 12 apóstolos vão fazer com que há 2000 anos lá na frente as pessoas ouçam numa igreja na L2 Sul, na 611, que dias melhores virão, que dias melhores virão, que dias melhores virão. Eles vão apresentar para o povo de Israel que está à espera de um Messias, mas esse Messias não já veio, esse Messias sou eu, e ele vai dizer para o povo de Israel que dias melhores virão, que dias melhores virão. Misael, Ananias e Azarias não se curvam perante a estátua, e você sabe. Então Nabucodonosor manda chamar os 3. Fala: olha, vou mandar tocar de novo. Vamos esquecer, vou passar uma borracha. Vou mandar tocar, e vocês se curvam. Mas se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha. E ela será aquecida 7 vezes mais, ela já estava aquecida. E no versículo 17 eles dizem assim: olha, ó rei, quanto a isso, nem precisamos conversar. Em outras palavras, não se negocia a adoração a Deus. Não negocie, jovem, a tua adoração. Não negocie, irmão, irmã, a tua adoração. Ele disse: quanto a isso, eles disseram: nem precisamos conversar, porque se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele é Deus, Ele nos livrará da fornalha. Mas se Ele não nos quiser livrar, continuará sendo Deus, e nós morreremos por Ele. Porque mesmo que a gente morra, dias melhores virão. Foram jogados na fornalha. Um tempo passa. Nabucodonosor olha lá para dentro e não entende o que está acontecendo. Mandou jogar quanto? Mandou jogar 3, o rei. Pois é, mas eu estou vendo 4. E o quarto deles tem a semelhança
como a do Filho dos deuses. Manda chamar os três para cá. Olha só, a Bíblia diz que eles estavam lá por dentro passeando. Eu imagino que eles estavam assim, ó. Digno é o Senhor. E teólogos dizem que ali mais uma vez foi uma aparição pré-encarnada de Cristo. Amado, aonde quer que você esteja, Jesus presente é o melhor lugar para você estar. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Ora, imagina Jesus lá dentro. Estava quente, eu acho que estava um ar-condicionado, devia estar 20 graus lá dentro. Elevo minhas mãos, devia ser alguma coisa assim, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A Bíblia diz que eles estavam ali. Eu imagino que a cena era essa. Era essa. Chama os três. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O último versículo diz: e Nabucodonosor fez prosperar na Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu querido, na expectativa da adoração, mesmo que bote uma faca no teu pescoço, não tema, dias melhores virão. Mas era naquela época, mas era daquele jeito. Mas será? Dias melhores virão. Dias melhores virão. O que eu faço? Então, nesse ínterim, meu querido irmão, pastor Lobo, faça o seguinte: chega na igreja, levanta tuas mãos e diga: digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre adorar. Levanta tuas mãos e diga assim, ó: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por nós aqui. E cadê ele agora? Já ressuscitou. Está vivo, está vivo, está vivo. Digno é o Senhor. Adore, porque na expectativa da adoração, dias melhores virão. Ai, Jesus. Na expectativa da privação, diga comigo, na expectativa da privação, dias melhores virão. Algumas pessoas dizem que a economia para o ano de 2015 não é satisfatória. Algumas pessoas já estão começando a guardar economias, porque a privação no ano de 2015, segundo alguns economistas, tende a ser muito grande. Agora nós vamos nos projetar lá para o Novo Testamento. Jesus já veio, Jesus voltou, o véu se rasgou. Nós encontramos com um homem que adorava a Deus, chamado Paulo. Paulo escreve uma carta para uma igreja em Filipos. E lá estavam os crentes que eram os crentes mais pobres diante dos cristãos das outras igrejas da Ásia naquela época. A igreja de Filipenses era uma igreja relativamente pobre.
mas nunca deixou de ajudar Paulo com os seus mantimentos. Paulo precisava de ajuda. Paulo então pega agora, escreve uma carta. Mas Paulo não estava numa situação normal. Paulo estava numa situação inusitada. Paulo estava preso em Roma. E preso em Roma, Paulo escreve no capítulo 4 dessa carta aos Filipenses, conhecida pelos teólogos como a Carta da Alegria. E ele escreve dizendo assim: alegrai-vos! Outra vez vos digo, alegrai-vos! Ele estava privado de liberdade. Ele estava preso. Eu quero que você pergunte, agora não dá mais, mas se perguntasse a Nelson Mandela, se você ler sua biografia e tentar ver se em algum momento em que Nelson Mandela esteve preso, ele conseguiria dizer para alguém que estava lá fora que ele, lá dentro, estava alegre. Paulo, privado de liberdade, ele escreve uma carta para quem estava livre lá fora, livre, leve e solto, para que se alegrassem. Ele disse assim: olha, parece que vocês não entenderam o reino dos céus, parece que vocês não entenderam a essência do que é ser cristão. Filipenses, parece que vocês não entenderam a essência do que é viver de fé em fé e de glória em glória. Aí ele diz assim: antes estejam as vossas necessidades e preocupações apresentadas diante de Deus em formas de oração e de súplica, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. A depressão talvez queira bater na porta do teu quarto, mas você diga para ela assim: olha, dias melhores virão. Talvez o desespero pela privação venha à porta da tua casa, venha à porta do teu coração. Mas Paulo estava dizendo: não deixe que bata na porta, não abra a porta para a tristeza entrar. Diga para a tristeza: dias melhores virão. Aleluia! Aí ele continua escrevendo, e mais lá na frente ele vai dizer assim: obrigado pela oferta que vocês me mandaram. Não pela pobreza. A Bíblia revista e atualizada, ela vai usar o termo pobreza. Paulo estava pobre. Ele estava em Roma preso e pobre, passando privações, não só de liberdade, mas em todo tipo de privação Paulo estava passando. Roma privou Paulo de muita coisa. E ele escreve assim, lá a partir do versículo 10: não pela pobreza, porque na verdade, na moral, eu sei estar pobre, como sei estar rico. Sei estar farto, mas sei padecer necessidade. Eu sei estar de carro, mas também sei pegar ônibus. Se o ônibus entrar em greve, eu pego o metrô. Se o metrô entrar em greve, eu vou a pé, pego uma carona. Nada me aborrece. Ele diz: com todas essas coisas, estou muito bem acostumado. Então vem o versículo 13, que muita gente posta no Facebook apenas, né? Mas esse versículo traz um peso de glória, de uma análise indescritível. Paulo termina dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava numa circunstância de vida de privação, e a expectativa dele era a privação, mas mesmo na expectativa da privação, Paulo sabia que dias melhores viriam. Dias melhores viriam. Não importa o momento da tua vida, não importa qual seja a tua privação, querido, com Cristo, dias melhores virão. Em último lugar, fique de pé. Repita comigo: na expectativa da morte. Forte, forte, sem medo, na expectativa da morte, dias melhores virão. Passemos alguns anos à frente. Paulo agora escreve uma segunda carta para um jovem discípulo chamado Timóteo. A situação da igreja naquela época não era muito boa. As circunstâncias estavam gerando expectativa nos cristãos, que faziam com que eles vivessem desesperados. A situação da igreja não era fácil. Olha só o que ele escreve no capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, ouça apenas.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, Timóteo, quer a tempo ou fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, seja sensato, seja equilibrado em todas as coisas, suporta as aflições, porque vão te perseguir, Timóteo, vão vir com faca no teu pescoço, Timóteo, a tua fé vai ser abalada, vão querer desacreditar você da tua fé, mas continua, sofre essa aflição, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Deus me trouxe do Rio de Janeiro para dizer para você: ei, permanece, fica firme, continue, a fé está sendo abalada, mas permaneça. Circunstâncias vêm e tentam fazer com que você olhe para a tua vida de maneira contrária. Lembra de Paulo? Olhe e viva, não segundo as coisas que você vê, não olhe para as circunstâncias, elas te gerarão expectativas. Viva segundo aquilo que você não vê, porque aquilo que você vê vai passar. Esse problema que você está vivendo vai passar, essa aflição que você está vivendo vai passar. Ei, aquela dificuldade, meu irmão, ela vai passar. Aquilo lá que está te afligindo vai passar, mas você, independente da circunstância, continue fitando no autor e consumador da fé, porque quando passar, você permanecerá firme, como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes são para toda a eternidade. E a morte, pastor? Olha o que Paulo fala, amados. Isso é crente do século 21, olha só o que ele diz: quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele fala, em outras palavras, se você ler outras versões, a NVI, você vai dizer que ele vai estar dizendo assim: olha, já foi decretada a minha morte, Roma já mandou marcar a data que eu vou para o corredor da morte. Nero já disse a data, quando eu vou morrer. Alguém pode pensar, a expectativa de Paulo qual era? A expectativa da morte. Mas olha o que Paulo fala a respeito da sua morte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Na expectativa da morte, meu irmão, dias melhores virão na tua vida. O grupo de louvor pode subir aqui. Na expectativa do desconhecido, dias melhores virão. Na expectativa do teu sonho, Siloé, dias melhores virão. Igreja, na expectativa da perda, dias melhores virão. Na expectativa da adoração, dias melhores virão. Na expectativa da privação, dias melhores virão. Na expectativa da morte, dias melhores virão. O mundo diz assim: a esperança é a última aqui. A esperança é a última aqui. A esperança é a última aqui. Isso é papo de quem não é crente. Isso é papo de quem não entrou no reino ainda, o reino dos céus. Isso é papo de gente que só vive olhando para as coisas que consegue viver. Paulo quer que você ande enxergando aquilo que você não vê. Aleluia! O livro de Provérbios vai dizer que na sua malícia morre o iníquo, mas o justo até na morte ele tem esperança. Ele tem esperança. Meu irmão, não tem nada perdido. Com Cristo está tudo achado. Para a tua vida, dias melhores virão. Vira para o teu irmão e diga assim: dias melhores virão. Aperta a mão dele, dá um abraço nele e diga assim: olha, dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão sobre ti. Te ergo minhas mãos ao Cristo
isso, para dizer para você que dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno, digno. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Aproveite esse momento e adore ao Senhor. Levante as tuas mãos e adore. Não olhe para as circunstâncias. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia.